Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Aqui a gente é os alunos do Senac Araraquara, eu e a Lívia, e a gente está fazendo parte do projeto de ano letivo sobre a conscientização sobre as drogas, e a gente trouxe uma especialista para falar um pouquinho para vocês sobre o que as drogas causam no efeito emocional e psicológico da cabeça das pessoas. E a gente trouxe aqui a Carla, que ela é uma psicanalista. Fala um pouquinho pra gente sobre o seu trabalho. Olá, pessoal, tudo bem com vocês? É um prazer estar aqui junto com vocês. Eu sou Carla Gadotti, eu sou formada em psicanálise, atendo psicanálise clínica e também em grupo, né? Faço alguns trabalhos aí. Eu já lancei um livro chamado Metanoia, que significa mudança de mente. É um livro que fala sobre identidade. E isso tem a ver com o nosso tema de hoje, porque a pessoa que ela está firme na sua identidade, em quem ela é, ela não precisa de algo extra para preencher ela em alguma coisa. E isso sustenta melhor a vida dela, para ela não precisar de ter um acesso à droga para suprir uma necessidade interna. Necessidade todos nós vamos ter, mas a gente precisa saber lidar com quem somos e o que queremos para nossa vida, né? Então esse livro ele aborda bem sobre a identidade. E estou agora construindo meu segundo livro, que é sobre, ainda não tem nome, mas o assunto é sobre esgotamento emocional, mas já estou com ele bem avançado, que também tem a ver, porque a pessoa quando ela está num esgotamento emocional, sem saída das situações, embolada com tantos conflitos internos, externos, tanto desgaste, às vezes ela vai buscar um alívio aonde não deve, e ela pode entrar numa droga e aí se viciar na droga para não sentir a dor do desgaste emocional. Então esses livros têm ajudado aí, né? O primeiro ajudado, o segundo eu vou dando alguns spoilers de vez em quando, mas tem ajudado aí as pessoas, e eu busquei fazer justamente para isso, para levar algo que possa construir em alguém alguma coisa. Que legal, bacana. Ô Carla, aqui a primeira pergunta. Você acha que os traumas do passado das pessoas podem influenciar no uso de drogas? Com certeza. Na verdade, é um dos principais motivos. 99% dos usuários de drogas, eles têm traumas no passado. Então, vamos lá, eu vou dar uma explicaçãozinha aí como que funciona. Então, uma criança que ela, de repente, sofreu maus tratos, às vezes os maus tratos não é só apanhar, o abuso não é só sexual, entende que pode ser apanhar, pode ser sexual, pode ser verbal, ou pode ser a ausência da presença daqueles que deveriam estar presentes, e tenta suprir a criança com presentes, com bens materiais, mas ela começa a ter traumas porque ela não sente suprida, protegida, amada como deveria. Ela não sabe nem o que é isso, mas ela já começa a ter essa carência porque isso é uma necessidade do ser humano, né? E aí a criança cresce com um vazio e uma dor. Aí, de repente, quando chega na adolescência, num oba-oba, alguém oferece uma droga. E essa pessoa, ela não vai analisar que é porque ela tem um vazio, porque ela sofreu algum tipo de abuso, que ela está indo experimentar uma droga. Ela vai para ver como que é, ou porque por uma pressão dos amigos de colocar, então você não é nada, você não pode, você não consegue, quem é você, você não manda em você não pode, você tem um monte de restrição. E aí, através disso, a pessoa experimenta uma droga. E toda droga, tem o lado bom. Senão, né? Ninguém usaria. Tem o lado bom. Então, por exemplo, a maconha, ela traz... Nunca usei, tá? Nunca experimentei nenhum tipo de droga. Mas eu estudo sobre isso. A maconha, ela acaba trazendo algo que vai relaxar. Então, você imagina uma criança que cresceu
com esse buraco dentro dela e ela experimenta algo que ela tem uma paz que ela nunca teve. Que ela tem um alívio daquela dor interna que ela não sabia que existia e ela nunca teve aquele alívio. Só que ela não sabe que isso está ligado ao passado dela. E de repente só provou, não quero isso para minha vida e vou embora e tudo bem. Daqui a pouco ela vai ter um gatilho, alguma situação que vai confrontar ela e que vai acionar aquela dor. O que ela vai lembrar? Que um dia ela usou maconha e ficou zen. E aí o que vai fazer? Ela vai buscar ficar zen. A hora que acaba o efeito, volta a dor. Aí a dor volta mais forte, vem a depressão. Aí o que ela vai fazer? Usar de novo. Mais. E aí entra o vício. Então, os traumas do passado, eles são as principais causas de uma pessoa estar no vício. Qual que é a diferença? Tipo, eu tenho uma dúvida, mas tipo, qual que é a diferença entre o vício e a dependência emocional? Tipo, que tem gente que cria a dependência com a droga e tem gente que cria um vício. É as mesmas coisas? A dependência emocional, ela já não é vinculada à droga. A dependência emocional, ela está vinculada a outra pessoa. Tá? Então, a dependência emocional, ela depende do emocional, de como aquela pessoa que ela tem a dependência trata ela, tem o humor para ela viver. Então, se a pessoa trata ela bem ou está bem, ela vive bem. Se a pessoa trata mal ela, isso é a dependência emocional. Sim. A dependência da droga e o vício, eles estão ligados. Por quê? O vício é o hábito. A dependência é não ficar sem. Entendi. Ficou claro? Não. Sim, Quer que eu explane um pouquinho mais? O vício é algo que você pode ter vício de várias coisas. Chocolate. De chocolate. Eu mesmo sou uma chocolatra e eu coloquei de ficar 30 dias sem chocolate e eu tô há 22 dias, eu tô quase chegando lá. Então, tá quase, não me dê um chocolate. E se um dia eu te der um chocolate, é porque eu gosto muito de você. Porque eu não comi ele e eu consegui te dar. Maravilhoso. Então, um vício é isso. É algo que você vai criando um hábito. Então, você cria um hábito que você não consegue viver sem ele, né? Então, você acostumou a realizar aquilo. Então, você muda os seus hábitos, porque você faz o hábito e o hábito faz você. Sim. Você mudou o hábito, você arrancou o vício. Porém, a dependência, ela já vai para algo fisiológico, ela já vai para algo de uma necessidade do corpo, física ou emocional. Então, o corpo, ele habituou, quando sentir dor, usar uma maconha para relaxar. Então, o corpo tem essa dependência, ele não consegue relaxar de outra forma. Então, ele criou uma dependência daquilo para viver. O vício é o hábito e por ter aquela dependência, ele vai buscar. Então, ele fica viciado porque tem uma dependência. Ele tem uma dependência porque ele iniciou um hábito que virou um vício e causou a dependência. Entende? Aí o corpo vai querer, vai pedir. O meu corpo, nos primeiros dias, eu tive enxaqueca, porque o meu corpo pedia chocolate. Nossa. Eu fiquei nervosa, irritada. Então, eu tinha que respirar fundo para atender os meus pacientes e falar: Carla, agora esquece o chocolate. Mas eu estava pensando no chocolate, não, mas o meu corpo sentia. Porque eu criei uma dependência. E eu falei: tá errado. Quem manda aqui? É o chocolate ou sou eu? Às vezes é o chocolate, mas agora tá sendo eu. Ficou claro? Sim, ficou claro. E, tipo, como que as drogas, elas afetam nos psicológicos das pessoas? Porque, tipo, muitas drogas, ela meio que destrói seu psicológico, né? Você fica... Então, aí a gente vai ter a parte emocional, né? O psicológico e a parte orgânica do cérebro. A parte fisiológica. Então, na parte emocional, né? A psicológico, que é o emocional... A pessoa, ela sai da sua real consciência.
Então, mesmo que na maconha ela relaxa, ela fica zen. Então, para ela tá tudo bem. Então, ela acaba sendo uma pessoa naquele momento, às vezes, permissiva. Então, isso vai afetar no psicológico dela, porque ela não vai agir com a razão, porque ela tá em estado de êxtase, ela tá em alfa. A cocaína já agita, é o contrário da maconha. A cocaína já vai agitar a pessoa. Então, a pessoa não vai querer dormir. A maconha, ela quer muito dormir. E a maconha também, a pessoa quer muito comer, dá muita fome. A cocaína já agita. Ela vai trazer um estado para a pessoa de euforia, que isso vai afetar o psicológico dela, porque ela vai acabar fazendo besteira, porque ela vai ter coragem de tudo. Vai parecer o super-homem. Vai parecer o super-homem, vai enfrentar tudo, virou machão, deixa comigo, joga no peito que eu garanto. E vai embora e vai realizar. E vai fazer besteira muitas vezes. Então, psicologicamente, ela vai afetando, porque... E aí, depois que passa o efeito, vem a depressão. A cocaína, principalmente, porque a maconha já deixa zen. Passou o efeito, vem a dor, entra um estado depressivo. Mas a pessoa não sente tanto como na cocaína. Porque a cocaína é uma montanha-russa. Ela sobe naquela euforia, aquela agitação, e ela despenca. E aí ela vai para quê? Ela vai cair com a falta daquilo, aí ela vai perdendo a sua identidade, não tendo coragem de um cara, de repente, chegar numa menina. Porque com a cocaína, acaba tendo essa euforia. Sem ela, se sente o quê? Incompleto, impotente. Será que eu vou conseguir? Perde a confiança em si mesmo sem o efeito da droga. E aí a gente tem os danos fisiológicos. E os danos fisiológicos, eu tenho um paciente que ele fumou maconha por uns 15 anos mais ou menos. Ele começou perto dos 15 anos de idade e hoje ele está com uns 35, mais ou menos isso, ele parou tem uns 2 anos. E até hoje, ele chegou na primeira sessão que ele fez comigo, ele está esse ano praticamente todo, né, comigo para buscar tirar aquele prejuízo que ele teve. Buscar uma melhora. E buscar uma melhora. Ele já está 2 anos sem a droga, mas ele não consegue se enquadrar muito de viver sem a droga. Então, o que acontece? Queimou neurônio, porque a droga queima neurônio. Queimando o neurônio, então às vezes ele está conversando comigo sobre um assunto, me faz uma pergunta, não espere eu responder, já entra num assunto que não tem nada a ver, porque ele não consegue ter uma sequência, porque ele tem neurônios queimados. E aí eu estou ensinando ele a ensinar o cérebro a ter um manejo para ele conseguir ter mais foco, prestar mais atenção, e hoje ele consegue direcionar um assunto até o fim, e a gente tem trabalhado em cima disso. Então, fisiologicamente, ela traz danos muito sérios no cérebro, né? A gente vê hoje a maconha até para uso medicinal, porém eles não usam a parte alucinótica dela, que quando a pessoa fuma, ela usa a parte alucinótica da maconha. E aí é que traz a diferença. Ficou claro? Claro, ficou totalmente muito claro. Ô Carla, já entrando naquele assunto do seu projeto com os moradores de rua, você tem algum exemplo dos efeitos que causaram neles? Sim. Eu atendo... tem um vínculo, assim, tem uma rotatividade grande, né? Porém, tem umas 6 pessoas que nós estamos aí já uns 8 meses tratando essas pessoas. Tivemos pessoas que já saíram da rua, vários deles já estão morando numa casa, alugaram casa, já arrumaram emprego. Então, a gente está fazendo um trabalho bem, suprindo em várias áreas, assistencial, né, assistência social, e eu estou entrando com essa parte psicológica neles. E a gente vê os danos, a gente tem muito ali, pessoal, com vício em bebida,
né, que também tira a pessoa do seu raciocínio e leva a pessoa a viver fora da sua realidade. Então, a pessoa bebe, ela tem coragem de bater, ela tem coragem de roubar, ela tem coragem de matar. Coragem de fazer tudo. Ela usa uma droga, sem a droga ela não vai matar alguém, ela não vai pegar uma arma para roubar alguém. A droga meio que é uma iniciativa para ela fazer aquilo de ruim. Na verdade, é a roupa do super-homem. Naquilo que você falou, se sente o super-homem, é exatamente isso. Então, usou a droga, tá com a roupa do super-homem. Então, tá anestesiado daquela dor interna. Então, a gente vê que a maioria deles ali, né, que nem você perguntou, tem algum exemplo, alguma coisa que afetou drasticamente? Sim, afeta a pessoa que usa a droga por muito tempo. A gente vê, tem um rapaz jovem, ele deve ter uns 30 e poucos anos, ele é muito bonito, muito bonito. Ele quase não tem dente. Nossa, por causa da droga. Por causa da droga. Por causa da droga. E aí, eles acabam não tendo um raciocínio lógico, eles acabam misturando a razão da emoção, o certo do errado, eles perderam a noção do certo e do errado. E a gente tem um certo e errado, cada um tem o seu certo e errado. Você está certo naquilo que você pensa, porque é a tua verdade. Porém, a gente vive numa sociedade que existe normas de certo e errado, que se você não cumprir, você vai preso, que é o que aconteceu com a maioria. Porque eles perdem a noção. Então, a droga levou eles para a rua. Não foi a rua que levou a droga para eles, foi a droga que levou eles para a rua, entende? Então ela vai trazendo prejuízos efetivos na pessoa, e para entrar é fácil, só que para sair é um trabalho, e eu gosto de trabalhar, eu preciso trabalhar, eu preciso de dinheirinho, mas com isso eu não quero pessoas entrando nisso para eu trabalhar. Entendi. E você falou lá do seu paciente lá, que ele começou desde os 15 e agora ele conseguiu parar. Tipo, você sabe como ele parou? Você ajudou ele a parar? Não, na verdade, assim, eu até posso falar como ele começou, porque eu tenho essa liberdade, que todo paciente é sigilo, mas vocês não sabem quem é. Sim. Não é nem daqui da cidade. Então, não... Ele perdeu a irmã. A irmã dele morreu num acidente de moto. E ele tinha 12 anos. Só que com isso ele perdeu o pai e a mãe. Nossa. Porque ele não soube, por não ter estrutura emocional, de entender o luto dos pais. E ele ficou sem o olhar dos pais e teve o olhar da avó, teve a família que acudiu. Mas ele não soube lidar com isso. O pai entrou na bebida, a mãe nos remédios e ele na droga. Aí ele começou a ver... Aí ele teve um primo que morreu afogado. E aí, da idade dele, não tinha nada a ver com a droga. Ele parou para pensar: o que eu estou fazendo da minha vida? Eu posso, de uma hora para outra, morrer como minha irmã morreu, como meu primo morreu. E o que eu estou fazendo da minha vida? Então foi por escolha própria que ele decidiu Escolha parar. própria. E aí, qual o mecanismo que ele usou para compensar isso? Bike. Começou a pedalar. Começou a pedalar. Foi pro atividade pedal. Física é muito bom, né? Foi pro pedal. Então ele anda... Ele já tá 2 anos sem drogas, já quase 3. Pode estar chovendo. É um dia sim, um dia não. Ele anda por 6 horas de bike. Uau, então ele... que bom, né? Ele trocou a droga pela atividade física. Um dia não. Porém, ele não estava conseguindo se achar no mundo de uma forma que ele perdeu muito esse senso daquilo que ele é, de quem ele é. Porque a droga que dava essa potência para ele, essa roupa do super-homem, aí o que ele fez? Ele começou a ficar com a identidade dele balançada. Aí ele falou: não, agora eu preciso de uma ajuda técnica. E aí a gente tem feito um trabalho e está sendo muito bom. E eu estou vendo um resultado muito grande na vida dele. E ele também tem me dado feedback daquilo que ele e a família... Ele fala: até meus pais mudaram, a minha família mudou, porque o meu comportamento fez todo mundo mudar dentro de casa. Nossa, então que bom. É muito gostoso, é muito gratificante. Ele conseguiu isso. trocar isso daí pela atividade física.
Que é muito importante também, né? A atividade física, ela libera muitas coisas boas. Com certeza. Principalmente a serotonina. Porque a serotonina, ela dá o prazer da vida. Então, se você tá com a serotonina baixa, você tem pouca vontade de viver. E aí, quem já tem um vício, uma dependência, vai aumentar essa dependência para suprir essa falta de vontade de viver. Esse estado deprê aí que dá. E a atividade física, ela libera muita serotonina, dopamina, noradrenalina, que vai dando, são enzimas naturais que vão estimulando o desejo de viver. Então, a pessoa vai sentindo e percebendo que ela tem interno a roupa do super-homem, não precisa buscar externo. É verdade. As pessoas acham que, tipo, você só vai ser feliz se você usar a droga. Tipo, muitas das vezes as pessoas que têm depressão falam, eu não consigo achar felicidade em lugar nenhum. Aí ela vai lá e busca a droga e acaba afundando a vida dela, a vida dos familiares também, né? Sim. Porque a droga afeta muito as famílias, tudo. Com os certeza. Amigos. Meio que você perde tudo, né? Depois que você entra na droga. Você perde casa, que você acaba morando na rua, perde familiares, amigos. Sim. É um negócio complicado. Sim. É facinho de entrar. É facinho de entrar, mas é difícil de sair. E assim, até uma coisa interessante que eu vejo que os pais, educadores, que eu tenho certeza que aqui no Senac vocês também têm isso. Algo que é pouco falado é o lado bom da droga. E foi uma coisa que eu fiz com os meus filhos. Eu tenho 3 lindos, maravilhosos filhos. Já sou avó também, tenho netos. Então, o que eu sempre fiz? Eu sempre busquei falar o lado bom. Porque, às vezes, a gente com tanto medo que um filho entra numa droga, que é correto e tem que ter, porque a gente sabe a destruição que leva a isso, começa a contar, a falar para os filhos a parte negativa. E o traficante vai falar a parte boa. E vai falar, e agora? Quem tem razão? Será que é tudo isso que meus pais falaram? Eu vou provar. Porque isso passou na minha cabeça. Porque o meu pai falava tanto. E uma amiga minha, ela usava droga. Ela falava, nossa, negócio tão bom. E ela cheirava, injetava, era droga pesada que ela usava. E ela falou assim, é tão bom, você não... né? E aí vem, prova, experimenta. Aí eu pensava comigo, eu lembro que nessa época eu tinha uns 16 anos, mais ou menos, a idade de vocês. E eu pensava assim, nossa, será? Mas aí eu falei assim, aí eu pensava comigo, mas e a consequência disso? E aí, ainda bem que eu fui firme na minha identidade, que é isso que eu falo, e não provei, e não usei, e nunca experimentei. Então, aí com isso, eu parei para pensar e eu falei, não, os meus filhos têm que saber esse lado bom que vamos oferecer para eles. Então, eu pesquisei todas essas drogas, e aí eu sempre falava para eles o lado bom de cada droga. Traz um pouquinho pra gente sobre isso também. Então, vamos lá. Vamos lá. Quer saber o lado bom? Com certeza. Toda escolha tem uma renúncia. Todo lado bom vai ter um lado ruim, tá? Então, vamos lá. Maconha, eu já falei. Ela deixa no estado zen. Ela deixa zen de tudo. Então, ela te deixa... Então, você tá com problema, você tá com a cabeça cheia, você usar uma maconha, você vai ficar zen e meio em alfa, em transe, tá tudo bem. E aí, você topa fazer isso, topa fazer aquilo. E dá uma sensação leve, gostosa e relaxante. Tem gente que fuma maconha para dormir. Eu tive uma paciente grávida, que ela não sabia dormir sem maconha. Eu falava, menina, e o que você tá fazendo com essa criança? Ah, não sei, aí depois a gente vê. Mas eu não durmo sem maconha, porque relaxa, né? Uhum. A cocaína, como eu falei, ela agita. Então, uma pessoa vai para uma balada, quer chegar nas meninas, ou a menina quer estar mais leve, não tem coragem, até para dançar, para chegar. Então, a cocaína, ela vai dar esse gás juntamente
com o crack, que o crack é derivado da cocaína. Porém, o crack tem umas misturas de até pó de mármore junto. Nossa. Desde aí eu não sabia. Que traz até a própria cocaína, eles misturam muito pó de mármore junto. Porque a pessoa não consegue diferenciar no olhar. Ô, louco, então o negócio tem muita cocaína misturada nisso. Então, a pessoa que usa cocaína, ela vai dar aquele gás, aquele up, né? E tem coragem. A bala, o LSD, esse tipo de droga, o que vai fazer? Vai fazer a pessoa ficar em transe. É um efeito mais curto, porém ela vai entrar num transe. Ela vai entrar naquele estado, então naquele alucinótico. Então ela vai, por exemplo, ter umas danças sensual que nunca ninguém viu na vida. Ela vai ver uns bichos. Todas as drogas te levam a esse estado alucinótico. A que leva mais é a cocaína. Tá? A maconha também leva, porém é uma alucinação mais zen. Sabe aquela coisa, eu vi uma estrela cadente. Uma coisa mais calma. Um disco voador, é mais calmo. Relaxante. E você tem algum método para tirar a dependência das drogas? Tá. Primeiro lugar, a pessoa tem que querer. Senão não adianta a gente fazer nada. Se a pessoa não quiser, a gente não consegue fazer nada. Nada. O familiar quer. É difícil mudar os outros, né? Então, a gente não muda. Esse é o impossível. A pessoa, ela só vai mudar se ela quiser. Aí a gente tem ferramentas, porque se você chegar na minha clínica, eu não vou conseguir mudar você, quem você é. E nem posso e nem tenho esse direito. Porque você é aquilo que você quer ser. A vida é sua. Se a gente olhar, até Deus dá o livre-arbítrio. Quem somos nós para tirar? É verdade. A vida é sua. Você é aquilo que você quer ser. Porém, se você chegar lá, você vai me falar o que você quer ser e o que você quer para a sua vida? Ou como você está vivendo? Eu vou abrir um leque de pensamento, de consequências e de coisas que podem te deixar trazer um prejuízo em alguma área da tua vida, ou que você pode ter uma vida mais tranquila. O objetivo da psicanálise sempre é levar o paciente a uma qualidade de vida melhor. Então, a gente abre a maneira de pensar, possibilidades. Não, você não tem só essa saída. Você tem mais uma. Você tem, às vezes, mais duas, às vezes mais três. Nunca, em hipótese alguma, você tem só uma opção na vida. Quando alguém fala assim, eu não tive opção. Tem sim. Você tem opção de viver e de morrer. Você tem opção de comer ou de ficar sem comer. Você tem opção de usar uma droga ou não usar. Mas puseram um revólver na minha cabeça. Você tem opção de morrer e falar não ou de usar. É verdade. Você sempre tem. Não me deram opção. Deram sim, a de morrer. Você que não quis. Credo. A Lívia me conhece assim um pouco mais perto, né? Ela sabe que eu sou bem assim mesmo. Escolhe o seu difícil. É verdade. Sempre a gente tem uma opção pra gente estar escolhendo. Nunca a gente está sem opção. E não fazer nada é uma opção. É verdade. Tem muita gente que escolhe não fazer nada da vida. Deixar como tá e ficar reclamando é uma opção. Então, se a pessoa chega, como a gente tira ela, que foi a sua pergunta, de uma dependência química, ela primeiro precisa querer. Então, ela tem que ter essa escolha. Ela querendo, aí a gente vai trabalhar. Se ela tem essa dependência fisiológica que a gente consegue suprir através de atividade física, e a gente está falando fisiologicamente, ou ela vai precisar de alguns medicamentos para ajudar ela a acalmar, a tirar essa dependência da droga. Alguns precisam ficar internados para desintoxicar o organismo. Eu conheço um quadro de uma mãe que fumou durante a gravidez inteira e fumava bastante. Cigarro? Cigarro.
Cigarro, imagina a outra que fumou maconha. Fumou cigarro a gravidez inteira. A criança nasceu dependente da nicotina. Nossa. E Desde quase criança, morreu, desde mas quase morreu a criança. A criança teve queda de pressão de batimento cardíaco por falta da nicotina que ela recebia da mãe. E se um adulto sente no corpo a falta de uma droga, imagina um bebê. Então, a gente consegue sim tirar uma pessoa, só que dependendo do caso, a pessoa vai ter que ficar internada. Dependendo do caso, vai precisar para desintoxicar o corpo. Você acha que, tipo assim, esse processo é 100% eficaz? Tipo, a pessoa ficar internada? Você acha que, tipo, quando ela for sair, ela não vai querer usar de novo? Então, aí é que tá o querer dela. É verdade. Só que ela não pode sair Tem os aí e caminhos ficar pra sozinha. escolher, né? Aí ela precisa da terapia. ajuda. Ela precisa de uma rede de apoio. Ela precisa estar dentro de uma rede de apoio. Se a gente olhar na prefeitura, né, público, a gente tem o CRAS que dá essa rede de apoio, que tem terapia para usuários de droga, tem particular, que quem quiser fazer comigo eu recebo muito bem e cuido Certo. muito bem. Os narcóticos anônimos também, né? Os narcóticos anônimos. Então, existe uma rede de apoio. Só não vai quem realmente não quer. Porque quem quer, consegue sim se livrar. Vai trazer danos. Eu conheço pessoas que usaram drogas por muitos anos e perdeu uma parte da audição. Um raciocínio que fica mais lento. É, porque meio que ela acaba, né? Com a nossa vida. Vai né? destruindo. Vai destruindo a parte fisiológica também. Tem coisas que são irreversíveis. Sim. E aí a gente vai ter um manejo clínico de como a pessoa aprender a conviver com essa falta que ela tem. Então, ela substituir essa falta, ela conseguir adequar a vida dela, mesmo com essa deficiência que a droga causou na vida dela. Entendi. E eu tenho uma pergunta também, só que ela é um pouquinho mais pessoal, mas eu acho que, tipo, a galera tem essa mesma dúvida, que é sobre a psicanálise. Tipo, qual que é a diferença entre os psicólogos e a psicanalista? Tá, vamos lá. A psicologia, ela vai tratar o comportamento desde da parte infantil, desde quando nasceu, vai até analisar a gestação, como que foi, a parte comportamental e cognitiva, a maneira que pensa. E ela vai ter um manejo clínico em cima disso. Então, ela vai levar a pessoa a mudar o comportamento para ter a mudança da vida. Mudar a forma de pensar para ter a mudança da vida. A psicanálise, ela já é o pai da psicanálise, que é a primeira escola psicanalítica que foi de Freud. Nós temos 7 escolas psicanalíticas, né? Que aí foram desenvolvendo... Aqui em Araraquara? Não, aí é no mundo, tá. né? Então, Freud que trouxe isso, e aí a gente tem Lacan, tem a Mary Klein, Jung, então são todos de São Paulo, do Brasil, acho que não tem nenhum dessas 7 escolas. Ah, entendi. Então não tem nenhuma aqui no Brasil. Não, mas são antigas, Sim. 1800 e pouco, por aí que foi aonde foi construída essas escolas. O nome escola não é bem um espaço físico, e sim teorias, tá? Então, a psicanálise, o foco dela é a gente trabalhar naquilo que está no inconsciente. E aí, vamos lá. Você se conhece bem, Diego? Eu acho que sim. Quantos por cento você se conhece? 70%. 70%? 70%. E se eu te falar que se você conseguir ser uma pessoa que se conhece bem, mas bem mesmo, você só conhece 3% de você. Ô, louco. Depois vocês pesquisam no Google o iceberg do inconsciente, vocês vão Aí entender. você me complicou. Por quê? Vamos lá. Você lembra como você aprendeu a andar? Não lembro. Não lembra? Não lembro como eu aprendi a andar. E você não saiu andando sozinho sem pensar? Não, eu lembro que, tipo assim, eu não conseguia andar. Mas você lembra disso, que você não conseguia andar? É, eu lembro por causa que, tipo assim, minha cabeça era maior do que meu corpo, então eu sempre caía pra frente, tá ligado? Disso daí eu lembro.
Só disso mesmo. Mas você lembra os passinhos dando? Não. O como que era? Não. Então, eu vou fazer uma outra pergunta que não envolve sua cabeça de cair. Você lembra como você aprendeu a limpar o seu bumbum quando você vai no banheiro? Também não lembro. E você limpa direitinho? Acho que sim, não fica sujo. Então, o que acontece? A primeira infância, que é até os 5 anos, é a nossa construção. É aquilo que a gente aprendeu dos pais. Um monte de coisa. O certo e errado, pode, não pode, não põe o dedo na tomada, não sabe aí que você cai. O que é não, o que é sim. Não pode andar pelado na rua, tem que pôr roupa. Entende? Não pode sair batendo. Então, essa construção e outras que vêm depois em várias etapas da vida, a gente não lembra, porque ela já foi para o inconsciente. Então, o teu corpo faz automaticamente, mas você não lembra a origem. Tem a partir de 6 anos de idade que você começa a lembrar das coisas? É assim, ó. Você lembra pouquíssimas coisas antes dos 6 anos. Pouquíssimas. Dos 6 aos 12, você na sua idade ainda lembra bastante. Eu na minha já não lembro quase nada. Mas lembro algumas coisas, tenho alguns flashes. E isso tá onde? No inconsciente. Nossa, então tem muita coisa lá guardada. Por isso então. que é 97% inconsciente. Porém, tem algo... Então, a psicanálise, ela vai trabalhar aquilo que está em disfunção na tua vida guardado no inconsciente. Tá? Então, eu vou fazer uma analogia com o nosso aparelho digestivo. Como funciona o nosso cérebro. Você comeu um lanche, não fez digestão, te fez mal e não vai descer para o intestino. Vai parar ali no estômago e não vai descer. Primeiro vai te incomodar. Depois você vai ter que fazer o quê? Se não descer... vai ter que subir. Vai ter que subir. Vai ter que fazer vomitar. o quê? Vomitar. Porque você vai ter que pôr para fora de alguma forma. Porque aquilo não fez a digestão. E quando vem um sentimento, uma situação que a nossa psique, que a nossa alma, não faz digestão, aquilo não faz sentido. Como uma criança ser abusada. Não faz sentido. Não faz sentido maltratos. Não faz sentido fez xixi na calça na escola e todo mundo riu dela. Não fez sentido, não fez digestão. Você entende que eu fui para algo grave e algo leve? Porque Sim. não são só coisas pesadas, são coisas leves também. Não fez digestão. E como que a gente faz? Se não fez a digestão, a gente tem que vomitar, que é falando tudo que a gente sente, tudo que aconteceu, tudo que vai. E Freud fala, a cura vem pela fala. Então, quanto mais a gente fala, né? A gente vai vomitar. Porém, num espaço analítico, a escuta que a gente tem, eu estou analisando cada fala para ver o que está no teu inconsciente. Você não está comigo, não está só desabafando. Eu estou investigando o teu inconsciente. Aí o que acontece? Não vomitou, não falou. E ainda foi recriminado. Você chora à toa, não precisa chorar por isso, fica quieto, engole o choro. O que acontece? O nosso cérebro não quer ficar sentindo dor e pensando naquilo que dói a todo momento. Aí tem um nome técnico que chama recalque, que não é inveja. Que aí o nosso próprio cérebro vai pegar essa dor e vai jogar no inconsciente. Assistiu Divertidamente? Assisti. Que aí eles colocam um soldadinho ali na porta para não sair. Sim. Aí aquilo, você não pode sair daí, você não pode sair. Foi pro inconsciente. Aí o que acontece? Ele começa a querer sair de lá porque ele quer ficar com os outros sentimentos, porque ele é um sentimento e por que eu tô aqui? E começa a forçar para sair, o soldadinho meio que você pôs na porta, não deixa. O teu cérebro já saiu da consciência, então você não vai pensar mais naquilo. Mas ele vai sentir uma força no seu corpo, que é aquilo querendo sair, gritando, querendo sair. O que o seu cérebro vai fazer?
perigo, combate, manda adrenalina e tchau, adrenalina em você. Aí você perde a paciência, não sabe por quê. Você fica irritado, não sabe por quê. Você fica mal-humorado, não sabe por quê. Você fica nervoso, não sabe por quê. Aí desconta tudo nos outros. Porque desconta tudo nos outros. Você vai sangrar em cima de quem não te feriu. Você vai perder o controle. Por quê? Porque no teu inconsciente tem algo doendo. Então, a psicanálise, pela sua fala, vai percebendo que tem coisa no seu inconsciente e vai cavando através de perguntas até a gente achar. Aí, a gente achando, aquilo fez um buraco na sua psique e não trouxe uma construção efetiva na sua vida, e você vai tendo rombos no decorrer da sua vida. Então, a gente ressignifica aquilo. A gente não muda o que aconteceu, mas a gente vai mudar como você vai lidar hoje com aquilo. Tá, riram de você que você fez xixi na calça. Como você vai lidar com isso hoje? Eram tudo tonto que já fizeram também. E tá tudo bem. Não precisa ter vergonha de falar em público ou de estar na frente de pessoas. Não é porque riram lá atrás que vão rir hoje. Nós vamos ressignificar isso e vir costurando a tua psique. Por exemplo, você já viu uma pessoa que não sabe falar não? Já. Já vi. Isso é ruim. Muito ruim. Provavelmente teve um abuso na infância. Então, quando eu percebo um paciente que não sabe falar não, veja bem, abuso não é só sexual. Tem abuso verbal, abuso de apanhar, tem vários tipos de abuso. Não sabe falar não. Isso significa que quando ela era criança, foi invadida o espaço dela e ela não construiu a linha de limite do espaço do outro. Então, ela não sabe até onde as pessoas podem ir com ela. Então, ela tem medo de falar não e não ser aceita. Ou nem sabe aí como aceita fazer. tudo, até as drogas. Aceita tudo, até as drogas. E com isso também, ela, como não tem essa linha de limite, ela vai invadir o espaço dos outros também. E vai ser uma pessoa permissiva e que vai também ser invasiva. Entendi. Ok? Uhum. Ficou claro que a psicanálise, claro. a gente trabalha isso. Aí a gente vai buscar os traumas. Já engatando nesse assunto de inconsciente, tem algum sinal de que a pessoa pode demonstrar? De dor, essas coisas, sei lá. Sinal físico? Pode ser. Sinal físico, sim. Vamos falar até... Já ouviu gente que tem fibromialgia? Não sei nem o que é isso. É uma dor generalizada no corpo. Então, o que acontece? Uma pessoa que tem uma dor crônica, física ou emocional, principalmente emocional, crônica, de anos, aquela dor, o cérebro, ele vai mandando sinal de dor. Então, se você quebra o braço, seu braço não vai doer. É seu cérebro que manda o sinal para você não mexer, para poder cuidar do braço. Então, a pessoa tem alguma dor emocional ou física crônica e esse gatilho dispara de dor, então ela vai sentindo dor no corpo inteiro. Então, a pessoa que ela tem qualquer problema no inconsciente, de uma dor, aqueles recalques que eu falei, aquilo que está guardado no inconsciente, dores internas, ela vai dando sinal no corpo e principalmente emocional. Você vai vendo que a pessoa não tem um controle um pouco na vida, controlado todo mundo, quem é, né? Um pouco... De médico e louco, todo mundo tem um pouco, né? Então, sempre a gente é um pouco descontrolado. Mas as pessoas dão sinais a todo momento. É só a gente observar. Entendi. Tem mais alguma pergunta? Além dos traumas, os sentimentos também influenciam? No quê? No uso de drogas, pra Tipo começar. Além dos traumas, os sentimentos influenciam também. Pá, você Tristeza? terminou lá com a menininha lá, pá, e você ficou muito triste... Aí você vai descontar aquilo nas drogas, pá. Como Sim. que funciona, tipo, esse negócio? Na verdade, geralmente, tem já instalado um trauma, que é um revólver, como se você colocasse um revólver dentro de você. Aí, se pá, melou com a menininha, disparou o gatilho.
Entende? Aí é mais uma dor que veio sobre você. Então, não é aquela dor, é mais uma dor. Então, comigo nada dá certo, eu já tô de saco cheio, então eu vou chutar o balde e acabo indo pra droga. E eu tenho mais uma pergunta, eu acho que é a última, né? Acho que é a última. Qual que é definitivamente, assim, as portas de entrada para as outras drogas? É o álcool? É a maconha? Que querendo ou não, a maconha é uma droga, né? Então... A maconha é uma droga, o álcool também. E a gente também tem o cigarro. Tanto de nicotina, como o pod e o... Me fugiu o nome. Vape. O vape. Que não deixa de ser drogas lícitas. Sim. Aí é que é o problema. Porque... o cigarro eletrônico, a bebida são drogas lícitas. Então, a pessoa tem fácil acesso. Porém, traz uma destruição terrível. Então, as portas... Até mata, né? De overdose. Sim. Dá câncer de pulmão, fumar um cigarro. Sim. Então, as portas das drogas lícitas são mais abertas. E das ilícitas, a maconha é a mais aberta. Entendi. Eu acho que foi isso, então. Acho que ela conseguiu tirar as dúvidas da maioria, né? Muito obrigado, Carla, por você conseguir comparecer ao nosso podcast sobre a conscientização sobre as drogas. Você ajudou bastante a gente. Muito obrigado. Bom, eu que agradeço, um prazer estar aqui com vocês. E eu estou à disposição. Uma honra ter você aqui do meu lado. Que gostoso, é uma honra minha ser convidada a estar aqui com vocês, trabalhando nesse projeto junto com vocês. E quero que vocês saibam que o que vocês precisarem, vocês podem sempre contar comigo. O que precisar de vir aqui, de conversar, de fazer um trabalho aqui com vocês, eu estou aí à disposição, tá bom? Que bom. Muito obrigado. Obrigada. Foi isso, gente. Valeu. Obrigada. É nóis.